pessoal! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou a professora Maristela Marchante e vou estar com vocês para mais essa aula de hoje. Vamos para esta aula, então? A nossa aula de hoje, ela tem como objeto de conhecimento o trovadorismo. Cantigas de amigo, cantigas de amor e cantigas de escárnio e maldizer. Trovadorismo, novelas de cavalaria. Detalhamento: é o estudo do estilo de produção literária dos textos do período literário, conhecido como trovadorismo, com especial ênfase aos tipos de cantigas e às novelas de cavalaria. É isso que nós vamos ver nessa aula de hoje. Então, na aula anterior, vocês viram trovadorismo, né? Viram as características, o período que aconteceu, o contexto histórico e também tiveram alguma ideia das cantigas. Agora, nesta aula, nós vamos estudar mais profundamente a respeito dessas cantigas. Vamos lá, então? Muito bem, trovadorismo. Então, quando nós falamos em trovadorismo, nós vamos lá para a era medieval, né? O trovadorismo, também chamado da primeira época medieval, é o período que se estende de 1189 até 1198 até 1434, porque esse início ninguém tem muita certeza, né? Então foi nesse período que aconteceu. Onde aconteceu o trovadorismo? Não foi no Brasil, pessoal, porque o Brasil nem existia ainda nessa época. Foi em Portugal. Nós falamos sobre Portugal porque é o eixo central do nosso estudo a respeito da literatura, né? Em Portugal, esse movimento literário tem início com a Canção da Ribeirinha, muito famosa, escrita por Paio Soares de Taveirós, tá? Ele termina com a nomeação de Fernão Lopes para o cargo de cronista da Torre do Tombo. Então, é o período inicial e período final desse período literário dentro do tempo e do espaço. Então, vamos continuar falando sobre isso, né? A maioria da população era analfabeta nesse período, né? E existia aquela influência da Igreja Católica, como vocês viram na aula anterior. Então, além deles serem analfabetos, a igreja tinha uma forte influência até na política. A arte produzida nesse período era de cunho religioso. As composições eram cantadas pelo trovador. Cantigas provenciais. Provença é do sul da África, do sul da França. E então, esse nome, cantigas provençais, porque vem desse lugar. Submissão diante da mulher. Então, vocês já tiveram uma ideia que algumas das cantigas desse período havia uma submissão do eu lírico para com a mulher, certo? No sul da França, Provença, a lei lhe conferia igualdade jurídica com o homem. Desde esse período medieval, lá na França já existia aquela ideia, o ideal feminista, ok? Então, para vocês terem uma ideia, onde surgiu, como surgiu esse período literário, o trovadorismo. Então, vamos continuar, né? Então, as cantigas trovadorescas. Cantigas trovadorescas era a arte que existia naquela época. As cantigas trovadorescas é a denominação concedida aos textos poéticos da primeira época medieval e que fizeram parte do movimento literário do trovadorismo. Então, naquele período, a arte, a produção literária era feita em cantigas, que eram as cantigas trovadorescas, certo? Em geral, eram músicas cantadas em coro e, por isso, que recebem o nome de cantigas. Então, continuando, as cantigas trovadorescas estão classificadas em dois tipos. Então, nós vamos nos concentrar nisso, tá, pessoal? Vamos prestar bastante atenção nessa parte. Cantigas líricas ou cantigas satíricas. As cantigas líricas incluem as cantigas de amor e de amigo. São as líricas, que estão focadas nos sentimentos e nas emoções.
Já as cantigas satíricas, o próprio nome já diz, né? Já está falando aí o nome satíricas. Inclui as cantigas de escárnio e maldizer, que usam a ironia e o sarcasmo para criticar ou ridicularizar alguém, tá bom? Entre as cantigas líricas, nós vamos ver as cantigas de amor. Então, nas cantigas líricas tem a de amor e de amigo. Vamos ver primeiro as cantigas de amor. As cantigas de amor surgiram entre os séculos XI e XIII, influenciadas pela arte desenvolvida na região da Provença. Foi influenciada pela arte da França, certo? A influência do lirismo provençal foi intensificada com a chegada de colonos franceses na Península Ibérica, lá Portugal, e que foram lutar contra os mouros ligados à Provença. Então, vocês percebem que, por influência de um povo que veio da França para Portugal, é que surgiram as cantigas de amor. São as influências de povos que vieram para a Península Ibérica, ok? Além disso, destaca-se o intenso comércio entre a França e a região ocidental da Península Ibérica. Quando nós falamos Península Ibérica, porque Portugal está nessa região, alcançando o Atlântico Norte. Então, a gente já começa a perceber, a identificar onde aconteceu, onde está Portugal e o que aconteceu naquele período e o que influenciou naquele período para que tivesse essa produção literária, não é? Então, cantiga de amor, continuando, né? Nesse contexto, surge o amor cortês, baseado num amor impossível, onde os homens sofrem de amor, pois desejavam mulheres da corte, que geralmente eram casadas com nobres. Então, já percebemos aí um amor idealizado, um amor impossível, um amor platônico, né? Esse conceito é mais intenso na voz dos trovadores da Galiza e Portugal, que não se limitam a imitar, mas a sofrer de maneira mais dolorosa. Eles se entregam à arte, à produção do texto, à produção da cantiga, para demonstrar o seu amor. Vamos ver as características desse tipo de canção. As características e exemplo das cantigas de amor. As cantigas de amor são escritas em primeira pessoa do singular. Nós vimos em aulas passadas que primeira pessoa do singular, que é o tipo de texto lírico, no qual o eu lírico vai falar dos seus sentimentos. É lírico porque ele fala de si mesmo, do seu amor, dos seus sentimentos. Nelas, o eu poético, ou seja, o sujeito fictício que dá voz à poesia, declara o seu amor a uma dama, tendo como pano de fundo o formalismo do ambiente palaciano. Aí vocês já começam a imaginar aquele ambiente de palácio, aquelas mulheres muito bem vestidas daquele período. Então existia aquele romance no ar, aquele amor proibido, aquela paixão platônica, né? É por esse motivo que ele se dirige a ela, chamando-a de senhora, porque geralmente são casadas e mulheres que são casadas com pessoas lá da nobreza. Vamos ver um exemplo, então, de uma cantiga. A cantiga da Ribeirinha é muito famosa. Então, nós temos o texto 1, que está na língua portuguesa de Portugal daquela época, porque a língua portuguesa de Portugal, hoje, já está diferente dessa que nós estamos vendo aí, tá, pessoal? Assim como a nossa língua, o nosso idioma, ele é vivo e ele vai evoluindo, também nos outros países acontece a mesma coisa. Então, nesse texto 1, o texto é de língua portuguesa do período medieval. Agora, o texto 2 está passado para a língua portuguesa atual. Cantiga da Ribeirinha. No mundo, ninguém se assemelha a mim, enquanto a minha vida continuar como vai, porque morro por vós. E ai, minha senhora de pele alva e faces rosadas, quereis
que vos descreva quando eu vi sem manto? Olha, ele viu a mulher seminua aí, hein? Maldito dia, me levantei, que não vos vi feia. E minha senhora, desde aquele dia, ai, tudo me foi muito mal. E vós, filha de Dom Paimonis, e bem vos parece, de ter eu por vós guarvaia. Pois eu, minha senhora, como mimo de vós, nunca recebi algo, mesmo que sem valor. Então aí é um trecho de um poema, de uma cantiga, que é a Cantiga da Ribeirinha, que é de José Nicola e Ulisses Infante, trazendo para o português moderno, porque lá no original é Paio Soares de Taveirós, é a cantiga de amor mais famosa desse período, ok? Esse tipo de cantiga mostra a servidão amorosa nos mais puros padrões da vassalagem. O que vem a ser vassalagem? Lá no período do trovadorismo, nós sabemos que existia a organização de feudos. Os grandes senhores das grandes fazendas, não existiam cidades, e as pessoas que trabalhavam para esses senhores eram os vassalos, eram servos. Em troca de comida, em troca de segurança, eles trabalhavam para esses senhores. Então, eles passam para a música, para a cantiga, esses padrões, essas características de vassalos, de escravos. Dessa forma, a mulher é vista como um ser inatingível, uma figura idealizada, a quem é dedicado um amor sublime e também idealizado, aquele amor que não é possível ser realizado, né? Então, vamos continuar vendo Cantiga de Amigo agora. Na Cantiga de Amigo, nós vemos que originam-se do sentimento popular e na própria Península Ibérica. Tá? Nelas, o eu poético é feminino. Presta atenção nesse detalhe, pessoal. O eu poético, quem está falando no texto, é feminino. Mas vocês vão descobrir mais tarde que o autor, o poeta que escreve essas canções, é um homem. Só que ele assume, o eu lírico, ele assume como feminino. No entanto, os seus autores são homens. Esta é uma principal característica e que as diferencia da canção, das cantigas de amor, onde o eu lírico é masculino. Na cantiga de amor, o eu lírico e o autor são masculinos. Na Cantiga de Amigo, o eu lírico é feminino e o autor é masculino, certo? Presta bastante atenção nesse detalhe. Além disso, o ambiente descrito nas Cantigas de Amigo não é mais a corte, mas sim a zona rural. Cantiga de Amigo. Continuando, os cenários envolvem mulheres camponesas, característica que reflete a relação dos nobres com as plebeias, as mulheres do povo, né? Comuns, não são da nobreza, né? Esta é, sem dúvida, uma das principais marcas do patriarcalismo da sociedade portuguesa. Vamos então ver as características desse tipo de canção, da canção ou da cantiga de amigo. As cantigas de amigo são escritas em primeira pessoa também, pessoal. Geralmente são apresentadas de forma de diálogo. Isso resulta em um trabalho formal mais apurado em relação às cantigas de amor. Então, é feito em primeira pessoa, às vezes aparece diálogo, certo? Então, vamos ver um exemplo dessa cantiga de amigo. Prestem bastante atenção. Como eu expliquei anteriormente, o texto 1 é língua portuguesa de Portugal arcaico, antigo, e o segundo, língua portuguesa atual. Ai, ondas que eu vim ver, se me sabeis dizer por que tarda meu amigo sem mim? Ai, ondas que eu vim mirar, se me sabeis contar por que tarda meu amigo sem mim? Então, podemos perceber que ele fala de amigo. Então, muitas vezes, esse eu lírico, que é feminino, reclama pela ausência do colega, do amigo, daquela pessoa mais próxima dela, ok? Essas cantigas
são a expressão do sentimento feminino. Nesse contexto, a mulher sofre por se ver separado do amigo, mas também pode ser um amante, um namorado, tá? Que antigamente a visão era diferente de amor, de amigo, de namorado, de amante. Tinha-se uma forma diferente de se ver do que se tem hoje. Ela vive angustiada por não saber se o amigo voltará ou não, ou se ainda a trocará por outra, certo? Então, vimos então na cantiga lírica, a cantiga de amor e a cantiga de amigo, com suas características e também com exemplos. As canções, as cantigas líricas são duas, de amor, onde o poeta é homem e o eu lírico também é masculino. Mas aquela canção de amigo, o poeta é homem e o eu lírico é feminino, e ele reclama pela ausência de um amigo, ok? Agora vamos ver então as cantigas de escárnio. As cantigas de escárnio são as cantigas que apresentavam em geral uma crítica indireta. Lembra que as cantigas de amor é diferente das cantigas satíricas. As cantigas satíricas têm o objetivo de perturbar mesmo, né? Então nós vemos que dentro das cantigas satíricas tem a de escárnio, que é uma crítica indireta, tá? E irônica. Lembra que já estudamos a figura de linguagem ironia em aulas anteriores e anos anteriores, né? Note que nas cantigas de escárnio podemos encontrar expressões ambíguas, ou seja, com duplo sentido. Então, vamos ver exemplo desse tipo. Ai, dona feia, fostes vos queixar, que vos nunca louvei com meu cantar, mas agora quero fazer um cantar, em que vos louvarei ainda. E vedes como vos quero louvar, dona feia, velha e idiota. Gente, se fosse escrita hoje, seria censurada, né? Teríamos problemas, né? De preconceito, de racismo e várias questões aí só nesses termos que ele usou. Mas naquele tempo usava-se. E era uma cantiga de escárnio, que é um ataque que é indireto, né? Ele vai ofender uma pessoa indiretamente, não diz nome de pessoas. Então, esse tipo de canção poderia ser aplicada a qualquer pessoa do povo. Ninguém ia saber para quem era essa ofensa, vamos dizer, né? Já a cantiga de maldizer tem uma outra característica. São canções cuja estrutura ela comporta críticas mais diretas e grosseiras. Percebem? Elas são diretas, ela não quer dizer, ela não insinua, ela não usa de ironia, ela fala diretamente e com grosseria, né? Nelas são usadas termos de baixo calão. O que são palavras de baixo calão? Termos de baixo calão. São palavras ofensivas sem ser palavrões. Nós sabemos o que é palavrão e o que é palavra de baixo calão. Eu posso ofender sem usar um palavrão, mas são palavras que vai diminuir a pessoa, vai menosprezar a pessoa, né? Nelas são usadas termos de baixo calão, como palavrões, com o intuito mesmo de agredir alguém verbalmente. Então, se eu quero agredir verbalmente, diretamente, eu uso cantigas de maldizer. Se eu quero agredir alguém indiretamente, eu uso as cantigas de escárnio. Olhe bem a diferença uma da outra, ok? Vamos ver um texto então, vamos ver um exemplo dessa música, dessa cantiga. Então, o texto 1, língua portuguesa arcaica. É a língua portuguesa do período medieval. E o segundo texto, língua portuguesa atual, né? A uma velha quisera trovar, quando em Toledo fiquei desta vez, e veio-me o Raca Lopes rogar, e disse-me assim: por Deus que vos fez, não troveis a nenhuma velha aqui, pois acharão
que trovastes para mim. Então ela se identificou, ela percebeu que era para ela. Então, quando a ofensa é direta, nós sabemos que é de maldizer. Quando é indireta, é de escárnio, ok? Então agora já vimos os dois tipos de canções, tanto lírica como de escárnio. Agora nós vamos ver novelas de cavalaria, que também é uma produção literária desse período. E nesse período, essas novelas de cavalaria, elas eram usadas para falar dos feitos heróicos dos cavaleiros, dos guerreiros da época. As novelas de cavalaria, também chamadas de romances de cavalaria, correspondem a um gênero literário que vigorou durante o período da Idade Média, durante os movimentos literários chamados de trovadorismo e humanismo. Foram desenvolvidas durante os séculos X e XV, surgindo provavelmente na França e na Inglaterra, as quais estão reunidas no conjunto de prosa medieval. Percebam aí que é prosa. As novelas de cavalaria é um texto narrativo, diferente das cantigas que nós vimos, que são escritas em versos, né? Então são diferentes. Então as novelas de cavalaria são, portanto, narrativas típicas do período medieval, divididas em capítulos, e sua principal característica são os relatos das aventuras fantásticas, dos destemidos, leais e honrados cavaleiros errantes medievais. Aqueles filmes que nós já assistimos da época medieval, da era medieval, nos quais existiam aquelas guerras em que existiam muitos cavaleiros, aqueles homens com armaduras escuras, sombrias, é desse período, tá? Os quais enfrentavam diversas batalhas sem deixar de lado o amor por suas belas donzelas. Histórias muito bonitas, né? Então, nós podemos ver que temos a novela de cavalaria, tem as suas características também. Então, vamos ver, seguindo aí as características desse tipo de narrativa. Vamos ver? Olha aí. Narrativa extensa e dividida em capítulos. É um texto narrativo, né, do gênero narrativo, dividido em capítulos, marcadas pela tradição oral, temas heróicos e mitológicos. Olha as características. Parece um pouco, né, com uma epopeia? Parece, né? Parece um pouquinho com a epopeia também. Mas as epopeias são de um outro período, de um outro momento. Relato de acontecimentos históricos, caráter místico e simbólico, e aventuras fantásticas e situações dramáticas, certo? Visão teocêntrica. Vocês viram na aula anterior o que é teocentrismo, vocês aprenderam. O teocentrismo é a crença de que Deus era o centro de tudo. Por isso que nesse período a influência da Igreja Católica estava em todos os setores da sociedade, especialmente política. Nas decisões que eram tomadas, vinha primeiro da Igreja. Então, via-se como centro de tudo Deus, teocentrismo. Personagens cavaleiros, heróis e donzelas, sublimação do amor profundo, amor cortês e idealização da mulher. Então, é aquela mulher perfeita, inatingível, inacessível, né? Vamos ver um exemplo. Nós temos como exemplo, nas principais características antes de ver um exemplo, nós vamos ver as características dessas novelas de cavalaria. Então, temos aí exemplos de cavalaria das novelas Rei Arthur, Demanda de Santo Graal. Vocês já devem ter visto alguma coisa sobre Demanda do Santo Graal. Esse Demanda do Santo Graal conta a história do manto de Jesus Cristo que ficou perdido e até hoje se produz textos, filmes, peças, poemas, todo tipo de arte para falar sobre esse Santo Graal. A crônica do imperador Clarimundo, Espelho de Príncipes e Cavaleiros, Alcassino e Nicoleta,
Então, são exemplos de novelas de cavalaria, certo? E os principais autores, escritores desse tipo de novela nós temos. Ainda que muitas novelas de cavalaria tenham autoria desconhecida, temos aí alguns exemplos aí de autores. João de Lobeira, Jorge Ferreira de Vasconcelos, Francisco de Moraes Cabral e Marion Zimmer Bradley. São alguns exemplos de autores das novelas de cavalaria. Então, essas novelas de cavalaria é do período medieval. Porém, nós temos um exemplo que talvez vocês já devem ter ouvido falar, que é Dom Quixote. Já ouviram falar em Dom Quixote? Dom Quixote é redigido pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes. E o nome do romance é Dom Quixote de la Mancha. É um romance inspirado nas novelas de cavalaria, que inaugurou o romance moderno. No entanto, trata-se de uma sátira a esse gênero medieval. Então, esse Dom Quixote de la Mancha é um personagem que sai errante por aí, buscando uma donzela, sonhando com uma donzela, luta em vários tipos de lutas, ele encontra vários inimigos e ele busca essa donzela. Então, é uma sátira das novelas de cavalaria. Então, você pode perceber que ele fez uma sátira daquilo que foi feito verdadeiramente sobre os heróis, daqueles cavaleiros que lutavam e que sonhavam por suas donzelas. É um convite para vocês. Se puderem, se tiverem oportunidade, pesquisem a respeito do Dom Quixote de la Mancha, de Miguel de Cervantes. Vocês vão se apaixonar pela história. É uma história muito linda, de uma forma bem gostosa de ler, é uma leitura muito gostosa. E quando nós lemos, nós nos transportamos lá para o período medieval. É muito interessante. E todo tipo de leitura nos transporta, não é verdade? Todo tipo de leitura, todo tipo de romance que nós lemos, que nós nos concentramos, nos transporta para o lugar onde está acontecendo aquela história. Então, na aula de hoje, nós vimos as cantigas líricas e as cantigas satíricas. Então, nós aprendemos as características das cantigas líricas, que é a cantiga de amor, que o eu lírico é masculino e o autor é masculino. E as cantigas de amigo, que o autor é masculino, mas o eu lírico é feminino. Nós vimos as cantigas de escárnio, né? As cantigas de escárnio, e nós vimos que ela pode ser direta e pode ser indireta. Então, esta é a aula que nós tivemos hoje, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.